Ok? Então, assim, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Você não precisa proteger o seu filho da dor. Veja bem, você não precisa evitar a todo custo a dor do seu filho. E aí eu tô falando de dor física e tô falando de dor emocional. Porque tem, né, os pais que são super protetores. Normalmente o pai super protetor é um pai que também vive muita ansiedade. E aí também, o pai e a mãe, né? E aí precisa cuidar da própria ansiedade. Porque aí ele vai conseguir liberar o filho para crescer e desenvolver. Então, o que eu estou dizendo aqui é, você não precisa proteger o seu filho a todo custo da dor emocional e física. Ele precisa passar por situações para poder desenvolver e crescer, para ele ir, né? O que você precisa é estar com ele dentro da dor. Então, no momento que ele caiu, vou trazer aqui para a parte física, né? No momento que ele caiu, se machucou, ralou, não adianta vir falar, eu avisei, bem feito. Isso não é fator de proteção. Entende? Então, assim, naquele momento, caiu, machucou, acolhe. É isso. Estar junto do filho dentro da dor é exatamente isso. E na mesma situação emocional. Não ganhou a competição, tirou nota ruim. E é uma criança que se importa com isso. Porque também tem criança que não vai nem se importar com a nota ruim. Mas a criança lá foi na competição, não ganhou. Não ficou nem entre os 3 primeiros. E estava ali, né, se esforçando para ganhar e tal, medalha, pódio, troféu, não conseguiu. É uma dor. Esteja junto. Você não tem como evitar que ele sinta essa dor de perder lá na competição, ou que ele sinta essa dor de tirar uma nota ruim, quando ele estava se esforçando muito. Então, esteja com seu filho. Isso muda tudo. Isso é muito mais efetivo do que a superproteção de evitar que ele passe por situações de dor, né? E aí, como transformar? Vamos lá, vamos para a parte prática. Tem 3 passos práticos. Como transformar dor em crescimento. As crianças pequenas, elas precisam saber nomear, dar nome, verbalizar o que eu estou sentindo. Então, isso é o primeiro passo prático. Nomeie a dor com palavras simples. Exemplo, você ficou, o que eu acabei de falar, né? Você ficou triste porque você perdeu? Às vezes é nem competição, às vezes é só uma partida ali de futebol na rua, né? Com os amigos. E aí o time dele perdeu, ou no fim de semana, no campo, no clube, enfim. Você ficou triste porque você perdeu? E a criança vai entender por que ela está emburrada, né? O menino está emburrado. A menina perdeu o vôlei, perdeu ali o time, né? Na queimada, enfim. Então ajuda a criança. Está mal-humorada, está emburrada por quê? Você está triste porque você perdeu? E a criança vai entender. Eu estou triste porque eu perdi. Eu queria ter ganhado. Não é legal perder, mas tá tudo bem. Semana que vem tem outra partida. Entende? Então ensina a nomear com palavras simples. É porque às vezes ele tá de mau humor e ele não sabe nem o porquê. É uma coisa meio que inconsciente. Ele sabe, mas não sabe. Então assim, ensina a nomear. Isso te deixou frustrado? É difícil mesmo, né? Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Então, planejou um passeio para ir no clube, para ir na piscina, para ir na praia. Acordou, preparou todo o lanche e tudo mais, fazer um piquenique, acordou, tempo fechado, chuva. Poxa vida, a gente estava numa expectativa, né? Então, assim, ensina. Isso é difícil mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Isso deixa a gente frustrado. O que é frustrado, mãe? É quando as coisas saem diferente do que a gente quer. E a gente fica chateado. Esse sentimento de não conseguir o que a gente quer, e às vezes é uma coisa completamente fora do nosso controle, né? Essa situação que eu falei do tempo, do clima. Como que faz para te ver? Não tem como. É aceitar, né? E recalcular a rota ali para fazer uma outra coisa. Então, ensine também, segundo passo prático, ensine também
que sentir não é errado. Eu costumo falar. Alegria, tristeza, medo, raiva, inveja, vergonha, não dá em poste, não dá em árvore, não é isso? Doença não dá em árvore, sentimento e emoção também não. Sentir não é errado. Não precisa parar de chorar agora. Se a gente precisa esperar o tempo, a emoção, né, dar aquela baixada, às vezes a gente precisa, pense em você. Então agora põe pro seu filho. Não precisa parar de chorar agora. Pode chorar, eu tô aqui. Quer um carinho? Quer um colinho? Não quer? Tudo bem. Fica quietinho no seu cantinho e se acalma. Né? Então, assim, ensina que não é errado chorar, não é errado ficar com raiva. O que é errado é o que você faz, às vezes, com as pessoas e com as coisas. Eu costumo falar, na raiva, não pode se machucar, não pode machucar o outro, não pode quebrar as coisas. Pode sentir raiva. Entende? Então, assim, é aprender a lidar. Os adultos também. Não pode se machucar, não pode machucar o outro, não pode quebrar as coisas. Né? Igual a novela das 8 que tinha. Quebra baju, quebra garrafa de não sei o quê, quebra taça. Não é assim. Aquilo é só na ficção. Não é? E o passo 3, depois da dor, construa junto. Passou? Construa junto. O que a gente aprendeu com isso? A frustração lá de não ter ganhado. Né? A frustração de ter perdido a competição ou a partida, a frustração de não ter conseguido ir fazer o piquenique ou o passeio na praia ou na piscina, no clube. O que a gente aprendeu? A gente refez a rota. Plano B. A gente aprendeu que a gente tem que ter um plano B. A gente aprendeu que a gente precisa pesquisar, se for a questão do tempo, né? Pesquisar a previsão do tempo. Pra gente não ser pego de surpresa. Não é? Aqui na nossa região tem uma questão com obra, né? Eu moro aqui perto da Serra das Araras, que vai para São Paulo, né? Volta Redonda. Então, a gente está com uma questão com isso. Essa é uma situação que, às vezes, a gente precisa se planejar. Eu planejei uma viagem, que eu vou precisar passar pela Serra das Araras, mas está tendo um fechamento mesmo, ela está fechando a serra, né? De subida. Então, assim, eu preciso me planejar. Adianta eu ir e... tá fechada, vai ficar ali 2 horas fechada a serra, vai atrasar meu passeio, vai estragar meu passeio. Então, assim, se planejar, né? Então, é outra coisa que a gente pode fazer. Depois da dor, aconteceu alguma situação, a gente teve aquele problema ali, o sofrimento, a dor, a frustração. Construa junto, não desperdice essa oportunidade. Por isso que o nome desse episódio hoje é Transformando a Dor em Crescimento. Você precisa transformar isso. Construir junto algo depois, né? Não deixar desperdiçar essa oportunidade. O que a gente aprendeu com isso? O que você faria de diferente da próxima vez?